Bem, enquanto o jovem verde eu sujo por aqui com mais um vídeo intrigante, é interessante e é polêmico e também, claro, é assustador, eu diria, o que pode acontecer com o Palmeiras em 2025 por causa dos ataques raciais sofridos no Paraguai, em especial aí para o Luigi. Olha, o Palmeiras caiu no mesmo grupo do Cerro Porteño, Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño, é o grupo G da Libertadores 2025. E a Ana Thaís Matos fez um comentário aí certeiro, que inclusive o nosso grande Semeja lá no grupo do canal já tinha alertado. E pode realmente vir a acontecer uma retaliação, uma ebóia vingativa mesmo. Olha só o que ela falou sobre as reclamações do Palmeiras poderem causar problemas por causa da Conmebol, né? Por causa de como a Conmebol encara essas, digamos, batidas de frente dos clubes. E o Palmeiras não seria a primeira vez e pode acontecer retaliação por parte da Conmebol. E a gente imagina onde isso pode vir a acontecer. Já eu falo onde. Olha o que a Thaís Matos falou. Difícil, médio ou fácil para o Palmeiras? Não, grupo fácil para o Palmeiras. O Palmeiras está acostumado, são adversários com quem o Palmeiras tem jogado frequentemente e não tem oferecido resistência, né? O Bolívar chegou a vencer o Palmeiras na altitude, mas era um Palmeiras reserva na ocasião. E é um grupo que o Palmeiras, assim como o Flamengo, a gente dizia, tem a possibilidade de fazer a melhor campanha. O Palmeiras tem nas mãos aí a possibilidade de fazer a melhor campanha também dessa fase de grupos da Libertadores. O Bolívar é um clube que também vai fazer 100 anos nessa temporada e também está se preparando para comemorar em grande estilo, digamos assim. Foi o campeão boliviano da temporada passada, venceu inclusive o San Antonio Bulu-Bulu na grande decisão, né? O Bulu-Bulu foi campeão da Apertura, o Bolívar do Clausura, e joga no Hernando Siles 3.600 metros. Essa é a altitude que o Palmeiras já está acostumado a jogar. Tem um grande investidor por trás aí, que é o Marcelo Claure, que foi um homem que inclusive ajudou a criar o Inter Miami, mas já prometeu que é a última temporada dele, depois ele sai. O Sporting Cristal desse homem aí, Martín Cauteruccio, né? O Martín Cauteruccio, centroavante uruguaio, ele chegou inclusive a estar na lista entre os maiores goleadores da temporada passada. Ele fez 39 gols em 31 jogos, maiores goleadores do planeta na temporada passada, mas é claro que é um time que está aquém. Ele foi bem no Campeonato Peruano ano passado, mas já está começando essa temporada completamente fora de sintonia do que ele tinha apresentado no último torneio. E o Cerro Porteño, que é treinado pelo Diego Martínez, treinador argentino, que passou pelo Boca Juniors, foi muito mal no Boca, saiu e acabou chegando no Cerro Porteño. O Cerro Porteño teve uma lesão do seu principal jogador na última rodada do Campeonato Argentino, Cecílio Domingues, jogador que passou também pelo futebol argentino, foi pelo futebol americano, se lesionou, tem que ver a gravidade da lesão dele, muscular, então pode perder as primeiras rodadas de Libertadores e continua com os mesmos jogadores de sempre, né? O Pati Carriço, um meia argentino, nascido no Boca Juniors, que é muito habilidoso, e teve a incorporação do Gastón Giménez, um volante que passa bastante segurança ali para a defesa, mas é um Cerro que não deve incomodar Palmeiras, não deve incomodar nem o próprio Sporting Cristal. Então o Palmeiras vai nadar de braçada, tem tudo para fazer a melhor campanha da fase de grupo. Vai ficar entre ele e o Flamengo ali, eu imagino, Rizek. E como você vê o momento do Palmeiras, Ana Thaís Matos? Assim, o momento não é bom. Eu acho que não é só pela derrota no Clássico, eu acho que o Abel ainda não conseguiu dar uma cara para esse time, a cara dele é esse time, ganhou peças importantes, é um melhor elenco que o Abel já dirigiu desde que ele chegou no Palmeiras, mas ele ainda não tem a cara do Abel, ele ainda não conseguiu afinar esse time para jogar como ele gosta. E digo mais, eu acho que até o ano passado, desde o ano passado, o Abel acho que não perdeu um pouco daquele controle que ele tem sobre o time, embora ainda seja o grande treinador atuando aqui no futebol brasileiro. Agora, tem um dado interessante que o site do Palmeiras divulgou, né? O site do Palmeiras, inclusive, é o melhor site de clubes de estatística, eles deixam de tudo disponível lá. Essa é a 25ª participação do Palmeiras na Libertadores. A 10ª seguida é um recorde, né? É o time brasileiro que mais disputou Libertadores de forma seguida. E nessa década, iniciada no ano de 2020, o Palmeiras já disputou 30 jogos de primeira fase de Libertadores. E ele tem 25 vitórias. 3 empates e só 2 derrotas. Então, assim, primeira fase de Libertadores, filho, é com o Palmeiras mesmo. Então, assim, brigar pela primeira colocação com a melhor campanha é algo muito normal dentro da realidade do Palmeiras. Embora tenha sido eliminado no ano passado, da forma como foi. Mas eu acho que quando a gente fala de Libertadores... Eu lembro quando eu era setorista em 2015, a gente ia fazer os levantamentos do Palmeiras quando ele ia estrear na Libertadores de 16...
Assim, o Palmeiras estava ali rivalizando com o Grêmio em números de participação em Libertadores. O Palmeiras colocou a Libertadores embaixo do braço e ele se transformou no grande time dessa competição. Então, assim, acho que a primeira fase ela não tem segredo para o Palmeiras. Ele acabou com esse segredo, com esse medo, com esse receio, com essa ansiedade, não é nem medo, essa ansiedade. E briga, claro, para fazer a melhor campanha, mas eu espero que já com mais cara do Abel. Esse time dele ainda não teve cara do Abel. Não sei o que ele vai querer com esse time. Se ele vai querer um time com mais posse de bola, se ele vai querer um time jogando mais em transição, se ele vai usar, quais peças ele vai usar nesse ataque, como que ele vai fazer para dar mais ritmo para o Vitor Roque até a estreia da Libertadores. Mas, repito, os números do Palmeiras na primeira fase da Libertadores são números impressionantes. Né? E você falava esse desempenho do Palmeiras em Libertadores e eu lembrava que Paulo Nunes chegou lá quando tudo isso era mato, hein, Paulo Nunes? Não tinha nada disso quando você chegou lá, não tinha nada. Nem, ó, eu não tinha nem banheiro pra fazer hidromassagem. tá bem. Queria massagem? Queria massagenzinha, né? Tá bem. Pra pegar aqueles 5 golzinhos que você fazia lá. Só de rebote? Aqueles golzinhos de rebote. O Paulo Buozzi, vice-presidente do Palmeiras, conversou com a nossa reportagem ontem em Luque, no Paraguai. Como sempre, Libertadores não tem escolha de grupo, né? Porque todo mundo que está aqui, ou você tem uma logística difícil, também altitude, então sempre tem bastante dificuldade e não é diferente em qualquer grupo aí. Então o Palmeiras está preparado, vem muita vontade, com muita disposição em busca desse título e qualquer grupo é muito difícil. Bom, o Palmeiras vai iniciar no Peru contra o Sporting Cristal, depois ele vai receber o Cerro Porteño e vai visitar o Bolívar em La Paz. E aí depois inverte-se tudo, o Palmeiras visita o Cerro, recebe o Bolívar e termina a sua participação em casa contra o Sporting Cristal. Atenção para Palmeiras e Cerro, né? Quais serão as medidas aí adotadas? Clima do jogo. Da cidade, tanto na ida quanto na volta. A gente sempre espera alguma ideia brilhante da Conmebol, né? As chances dela tirar esse jogo de Paraguai e de São Paulo são enormes, inclusive. Só faltava essa. Eu espero tudo saindo da cabeça da Conmebol, inclusive o que ela pode fazer com o Palmeiras nessa Libertadores, né? Porque ela não costuma deixar que... Ela não gosta de ser desafiada, então estejamos todos atentos aí com o que vai acontecer na Libertadores do Palmeiras esse ano. Bem, você viu aí, né? O alerta foi dado, os jogos do Palmeiras já estão definidos aí, o Palmeiras vai começar fora, né? Se eu não me engano, depois joga em casa, aí joga 2 fora e depois fecha com 2 em casa. O detalhe aí, meus amigos, inclusive a primeira em casa é contra o Cerro Porteño, né? Depois vai jogar nessas 2 últimas fora aí, se eu não estou enganado, vai jogar contra o Cerro, né? Bom, então pode ser a arbitragem um grande problema. A arbitragem em 2013 pode ser um problema, parece que já houve uma situação, não é desse jeito aí lá, parece que o PVC foi o PVC, eu acho que alertou isso aí em 2013. Bom, agora pode acontecer de novo, porque o Palmeiras bateu o pé, reclamou, criticou o Domingues, cogitou fazer um complô dos times brasileiros para tirar estes da Conmebol Libertadores e levá-los para a CONCACAF. O Domingues fez piada disso, e pior, piada de forma racista ainda, né? E não sabemos quais repercussões poderá ter. Agora, o Domingues, presidente da Conmebol, cuja sede é no Paraguai, cujo time que é reincidente nessas injúrias raciais é do Paraguai. Ele deu declaração no Paraguai e confesso que eu não sei a nacionalidade do Domingues. Vamos ver aí. Não faço a menor ideia de qual é a nacionalidade. Acho que ele é argentino, mas não tenho certeza. Se você sabe, por favor, comenta aqui. Comenta aí, deixa um comentário aí. Eu não vou olhar aqui, não. Vou dar um Google aqui, mas nem vou olhar, não. Também tanto faz. A nacionalidade dele não importa, né? Importa... Se fosse paraguaio, seria mais grave ainda, né? Porque além de tudo, ele ainda seria um outro paraguaio também, que também volta a fazer isso aí, né? Eu não creio que seja a maioria do povo paraguaio que seja assim, né? Que não ligue para essas injúrias aí, vamos dizer assim, né? Vamos pegar leve com o pessoal aqui, né? Se eles não pegam com a gente pega com eles, né? A gente não vai aqui falar do Paraguai, igual o Domingues veio fazer comparação com os brasileiros de chita, né? A gente não vai fazer um tipo de comparação com o Paraguai, porque ele faz com a gente não fará com eles. Eu não vou mudar minha percepção de mundo, a percepção das pessoas por causa da ignorância de alguém, por causa eu nem sei qual é a palavra que eu poderia usar, criminosidade, não é? Deveria ter eu não sei se tem essa palavra, nem falar a verdade,
Mas vem uma coisa na cabeça aqui, capacidade de cometer crimes de alguém, né, vamos dizer assim, quase que periculosidade, né? Mas tudo bem, coloca a sua opinião aí, quero ver o que você tem a dizer, se você concorda com a Thaís Matos aí, com a Ana Thaís, que realmente vai ter problemas o Palmeiras aí a respeito dessas reclamações feitas, dessas críticas, duras críticas da Leila à Conmebol, dessa insinuação de tirar os times brasileiros da Conmebol Libertadores, levá-los para a CONCACAF, e o Domingues falando que isso é impossível, hein? Tá dobrando a aposta, hein? Não só dobrou a aposta, triplicou, porque ainda meteu um chita aí no meio da conversa, né? Inacreditável, hein, pessoal? Inacreditável. É rir pra não chorar, viu, cara? É rir pra não chorar. Como é que pode um negócio desse, cara? Como é que pode um negócio? Quando eu vi o anúncio desse negócio aí, eu falei, pô, declaração fundada, de onde que estão tirando isso? Tipo, eu não tinha reparado, assim, né, no texto, né? Eu nem sei se eu tinha visto a declaração, né? Eu falei, pô, não é possível. Como assim? Que absurdo declaração. Que declaração? Eu achei que se referiam as declarações que ele tinha feito durante, né? Depois eu fui ver o vídeo lá dele falando aquilo lá. Realmente ele puxou a pior comparação que poderia puxar, ele puxou, né? A pior comparação que tinha na face da Terra. Eu nem sei como ele lembrou disso, cara. Eu não assisto Tarzan, filme de Tarzan faz anos. Não faço nem ideia mais do nome dos personagens. Agora, assim, depois que falou, até sabia, né? Mas, como é que o cara meio que tirou isso do nada, assim? Quer dizer, não faz sentido. Tanta coisa que ele poderia ter usado ali. Mas foi essa, já se desculpou. Agora vamos colocar a bola pra frente aí e buscar um jeito de tirar os times da Libertadores, né? Tem contratos aí a vencer, quem sabe assim que vencer esses contratos, assim que for vencer o contrato da Conmebol com a TV e tudo mais, os times saírem. Olha, vamos ficar só até o contrato atual de TV vencer. Acabou o contrato, acabou Libertadores pra nós, vamos pra CONCACAF, ponto final. Ponto final. Era impossível? Tá, isso é impossível. Ponto final. Chupa. É isso. Mandar um hashtag chupa pro Alejandro Domingues. Um hashtag chupa pra Conmebol. Fica aí com Boca, River e seus times fracos aí da América do Sul e nós vamos lá jogar no dinheiro lá dos Estados Unidos e México. E aí? Agora ele vai ter duas alternativas. Tentar se unir com a CONCACAF para não ter opção para os brasileiros. Aí vamos ter que ir para a Champions League da Europa, né? UEFA Champions League. Se ele se unir para continuar com essa putaria, a gente vai lá para a Champions League. Desculpa a palavra. Outra opção que eu pensei, caso ele resolva lá na frente se unir, digamos que os brasileiros saiam da Conmebol daqui 3 anos, 2, quando vencer o contrato, né? Que inclusive é o contrato de transmissão da Globo, né? São 3 anos. Quando os brasileiros, de repente, digamos que hipoteticamente eles saiam da Conmebol mesmo, nem que seja só por 3 anos de contrato da próxima vencimento de TV, digamos assim, quando for, venceu aqui o da Libertadores, queremos entrar na CONCACAF, pode ir a CONCACAF, opa, entra, são bem-vindos brasileiros, pronto. Então o Brasil agora é CONCACAF também. E aí fica pelo vencimento do contrato, né, de publicidade de TV lá da CONCACAF. Venceu o contrato de televisão da CONCACAF, os brasileiros vão pensar se voltam. Esse vai ser o acordo, entendeu? Com ambas as partes, com a Conmebol e com a CONCACAF. Eles vão sair, vão avisar a Conmebol, estão saindo, nada que vocês fizerem falar, a gente mudar de ideia, vamos sair, ponto final, daqui a 2 ou 3 anos, quando vencer o contrato de TV lá, nós vamos decidir se voltamos ou não a Conmebol. Se ela estiver punindo, se estiver publicado, colocado em prática um protocolo de punibilidade para injúrias raciais e racismo. Se não tiver feito nada disso, mostrado que puniu alguém que realmente tenha vivido isso, né, praticado, torcedores praticado, a gente continua com a CONCACAF. E aí, se a Conmebol decidir se fundir com a CONCACAF, que é algo que eu defendo, transformar a Super América Champions League, indo todo o continente, aí os brasileiros vão entrar com um pedido que sabe qual deverá ser? Na minha opinião, deveria acontecer, né? Se eles forem espertos. O julgamento de todos os problemas disciplinares deve ser feito pela CONCACAF. Ponto 1. Ponto 2. Esses julgamentos devem ser feitos nos Estados Unidos. Não sei agora, vou ter que pesquisar para ver aqui, eu acabei não pesquisando onde fica a sede da CONCACAF. Desconfio que seja no México, não tenho certeza. Desconfio. Você pode comentar se você já sabe, já deu um Google aí? Dá um Google aí, coloca no comentário aí. Se for no México, mesmo que a sede dele seja no México, decisões sobre polêmica de arbitragem, decisões sobre coisa extra-campo, sobre injúrias raciais e tal, racismo, vai para os Estados Unidos. A corte nos Estados Unidos
tá? A corte que vai decidir aí, a corte desportiva, ou mesmo a corte geral mesmo, vai decidir, creio que uma desportiva, né? Sobre esses atos. Então, independente da sede da CONCACAF, os Estados Unidos, tá? É quem vai tomar as decisões para ver a punibilidade. Porque nos Estados Unidos, meu irmão, tem estado ali que o cara tem pena até de morte. Se o cara cometeu um crime, por exemplo, vamos dizer aqui, lembra dos Nardoni? Esses caras fatalmente estariam condenados à pena de morte. Se o Brasil, se o estado de São Paulo tivesse, se o Brasil fosse um país sério, tipo praticamente um clone dos Estados Unidos, e tivesse a pena de morte no estado de São Paulo, esses caras estariam condenados possivelmente à pena de morte, talvez nem estariam mais aí. Ou no mínimo a prisão perpétua. Lembra daquele João Hélio que foi arrastado no Rio de Janeiro por quilômetros? Esse pessoal que fez isso também já deveria ter partido dessa para uma melhor. Ou no mínimo ficar para sempre enjaulado sem qualquer tipo de possibilidade de ver, você vai ver a luz do sol lá dentro, mas fora da prisão não vai. Isso é o que deveria ser nesse país aqui, tá? Tem que haver uma reforma constitucional para que isso aconteça, inclusive. Como tem que haver uma reforma também do Estatuto da Conmebol Libertadores, da própria Conmebol, para que não haja violência de nenhuma forma, tanto física quanto verbal, especialmente dessas injúrias que aconteceram contra o Luigi e os demais jogadores crias da academia. Deixe a sua opinião aí se você concorda com a minha avaliação aqui. Esse vídeo não deve nem dar muita visualização, porque infelizmente as pessoas gostam de um pouco mais de, digamos, ou treta ou coisa sem tanta, mas coloca aí a sua opinião e clica no vídeo que a gente já está colocando aqui do lado para você ver, a gente vê lá. Avante palestra!